A igreja de São Vicente de Fora ecoava com o som de sinos que pareciam martelos batendo em seu peito. João observava da última fileira, os olhos fixos na irmã, Maria, que caminhava pelo corredor com um véu que mais parecia uma mortalha, as lágrimas contidas traçando linhas invisíveis em seu rosto maquiado. Naquele instante, enquanto o padre pronunciava as palavras que selavam o destino dela com um homem que ela mal conhecia, João jurou para si mesmo que não deixaria o medo familiar engolir mais ninguém, nem ela, nem ele, que carregava seu próprio segredo como uma ferida aberta. O ar de Lisboa naquele verão de 2025 estava carregado de jasmim e sal do Tejo, mas para João, de 28 anos, era sufocante como as expectativas da família Oliveira. Eles vinham de uma linhagem de pescadores e comerciantes do Bairro Alto, onde o orgulho se mede em casamentos arranjados e herdeiros tradicionais. O pai, António, um homem de mãos calejadas pelo mar, havia insistido no noivado de Maria com Rui, filho de um fornecedor de peixe rico, para salvar o nome da família. Maria, com seus 25 anos e sonhos de ser pintora, havia cedido, mas seus olhos, aqueles olhos castanhos herdados da mãe, gritavam por liberdade. João, o irmão mais velho, sempre fora o pilar silencioso, o que estudara arquitetura na Universidade de Lisboa, o que trabalhava em um estúdio modesto no Chiado, projetando casas que nunca seriam suas. Mas naquela igreja, vendo o anel escorregar no dedo tremo da irmã, algo se quebrou dentro dele. Ser gay, para João, não era só uma identidade, era uma fraqueza que a família via como um estigma, um segredo que ele guardava desde os 17, quando beijara um colega de escola às escondidas no jardim do colégio. Fraqueza, dissera o pai uma vez, ao ler uma notícia sobre esses pecados modernos no jornal Correio da Manhã. Agora, João sentia que era hora de transformar essa fraqueza em armadura. Após a cerimônia, o banquete no salão adjacente à igreja era um espetáculo de tradição portuguesa, fado tocando baixinho, pratos de bacalhau à brás e pastéis de nata alinhados como soldados. Maria circulava entre os convidados, o sorriso forçado como uma máscara de porcelana, enquanto Rui, alto e de barba bem aparada, contava anedotas sobre negócios que ninguém entendia. João ficou no canto, um copo de vinho verde na mão, os olhos varrendo a multidão. Foi então que o viu, Miguel, amigo de infância de Rui, chegando atrasado com um buquê de flores silvestres para a noiva. Miguel tinha 30 anos, cabelos cacheados e escuros caindo sobre a testa, olhos verdes como o mar de Cascais, e um jeito de se mover que parecia dançar com o ar. Ele era professor de literatura na Universidade Nova de Lisboa, conhecido por suas palestras apaixonadas sobre Fernando Pessoa e a melancolia lusa. Quando seus olhares se cruzaram, Miguel sorriu, um sorriso que não era de cortesia, mas de reconhecimento, como se já soubesse o peso que João carregava. Parabéns à noiva, disse Miguel ao se aproximar, mas seus olhos diziam mais: eu vejo você. A conversa começou inocente, sobre o vinho e o fado que ecoava. Você parece o tipo que prefere o mar à cidade, comentou Miguel, inclinando-se ligeiramente. João riu, pela primeira vez naquele dia. O mar engole segredos, mas Lisboa os devolve em ecos. Eles falaram de arquitetura e poesia, de como as ruas empedradas do Alfama guardavam histórias de amores proibidos. Maria, percebendo a faísca, aproximou-se e sussurrou no ouvido do irmão: ele é como você, João. Eu sinto. Era verdade, Miguel havia saído do armário anos antes, em uma família mais progressista de Porto, mas carregava cicatrizes de relacionamentos passados, onde o amor se misturava à rejeição social. Naquela noite, enquanto os convidados dançavam uma valsa improvisada, João e Miguel trocaram números de telefone sob o pretexto de discutir um projeto de restauração de um antigo palácio. Os dias seguintes foram um redemoinho. Maria, agora instalada em uma casa modesta em Belém com Rui, enviava mensagens codificadas: o mar está calmo, mas eu me afogo. João respondia com desenhos de casas imaginárias, onde janelas se abriam para o infinito. Ele e Miguel marcaram um café no A Brasileira, no Chiado, onde o cheiro de expresso se misturava ao burburinho de turistas. Por que você veio ao casamento? Perguntou João, direto, enquanto mexia o açúcar. Miguel pausou, os olhos fixos na xícara. Porque Rui é como um irmão, mas eu vim por Maria. E por você? Eu vi o jeito como você olhava para ela, como se quisesse carregar o mundo inteiro. Ali, sob o retrato de Fernando Pessoa na parede, João contou tudo: o medo do pai, a culpa pela fraqueza que não era fraqueza, o amor não dito por um ex que o abandonara por pressão familiar. Miguel ouviu, sem julgar, e então estendeu a mão sobre a mesa. Ser gay não é fraqueza, João. É coragem. É escolher viver inteiro num mundo que prefere pedaços. O romance floresceu como as buganvílias nas varandas de Lisboa, devagar, mas inevitável. Passeios pelo Tejo ao pôr do sol, onde Miguel recitava versos de mensagem e João esboçava croquis de pontes que uniam corações partidos. Eles riam de piadas internas sobre azulejos rachados simbolizando almas feridas, e faziam piqueniques no Jardim da Estrela, compartilhando sonhos de uma vida sem máscaras.
Mas o idílio era frágil. Uma noite, durante um jantar familiar obrigatório, o primeiro pós-casamento, o pai de João, António, ergueu o copo e brindou, à família, que se mantém forte contra as marés modernas. Seus olhos pousaram em João, como se soubesse. Maria, sentada ao lado de Rui, que já mostrava sinais de impaciência com sua esposa distraída, apertou a mão do irmão por baixo da mesa. Pai, disse João, a voz firme pela primeira vez, força não é casar por obrigação. É amar de verdade. O silêncio caiu como uma rede de pesca. António franziu a testa. O que você quer dizer com isso, rapaz? Não venha com ideias estrangeiras para esta mesa. A tensão explodiu dias depois. Maria ligou para João em pânico. Rui encontrou meus desenhos. Ele diz que sou uma desgraçada por não querer filhos já. Ela fugira para o apartamento de João no bairro Alto, o rosto inchado de choro. Miguel chegou logo, trazendo chá de camomila e um livro de Sofia de Melo Brainer, para lembrar que o mar é livre. Juntos, eles a confortaram, mas o telefone tocou. Era António, furioso. Traga sua irmã de volta. Isso é vergonha para nós. João, com Miguel ao lado, respirou fundo. Pai, Maria não é propriedade. E eu? Eu sou gay. Sempre fui. Isso não é fraqueza, é quem eu sou. Do outro lado da linha, silêncio mortal, seguido de um clique. A família se partira como um azulejo antigo. A rejeição veio como uma onda do Atlântico, gelada e impiedosa. Na manhã seguinte, o pai apareceu à porta do apartamento de João, o rosto enrugado como couro curtido pelo sol de Setúbal. Você é meu filho? Rosnou ele, sem entrar, as mãos tremendo ao redor de um rosário que a mãe lhe dera. Mas isso é pecado. Como eu digo aos pescadores no cais que meu herdeiro prefere homens. João, de pé no limiar, sentiu o peito apertar, mas Miguel, que acordara cedo para preparar café da manhã, surgiu atrás dele, a mão firme no ombro. Senhor Oliveira, amor não tem gênero. É como o Tejo, flui para onde deve. António olhou para Miguel como se fosse um fantasma, murmurou algo sobre influências más, e partiu, deixando um vazio que ecoava pelas escadas estreitas. Maria decidiu ficar com João por enquanto, transformando o pequeno apartamento em um refúgio. Ela pintava furiosamente nas paredes improvisadas de papel, cenas de liberdade, gaivotas sobrevoando o Cristo Rei, casais dançando fado sem correntes. Eu não volto para Rui, declarou ela uma tarde, enquanto os três caminhavam pelo Largo do Carmo. Ele me vê como um troféu, não como eu. João abraçou-a, sentindo o peso compartilhado. Sua própria relação com Miguel aprofundava-se a cada dia, noites de conversas até o amanhecer, onde Miguel confessava suas inseguranças, um ex que o traíra com uma mulher por normalidade, deixando com dúvidas sobre merecer amor. Você me faz sentir inteiro, sussurrou João uma vez, beijando-o sob as estrelas no mirador de Santa Catarina. Mas o mundo lá fora não perdoava. No estúdio de arquitetura, um colega mais velho, o Sr. Mendes, chamou João de lado. Ouvi rumores da família. Cuidado, rapaz. Clientes conservadores fogem de escândalos. O primeiro conflito real com Miguel veio inesperado, como uma garoa de outono. Durante uma visita a Sintra, onde as brumas envolviam o Palácio da Pena como um véu de mistério, eles discutiram sobre o futuro. Quero te apresentar aos meus amigos em Porto, disse Miguel, animado, enquanto subiam a serra de carro alugado. João hesitou, os dedos apertando o volante. E se a família nunca aceitar? E se eu for sempre a fraqueza deles? Miguel parou o carro em uma curva, os olhos flamejando. Você não é fraqueza, João. Mas se você se esconde, vira uma prisão. Eu já passei por isso, saí do armário e perdi amigos, mas ganhei mim mesmo. As palavras cortaram fundo, e quando as do pai? Eles ficaram em silêncio o resto do caminho, o castelo romântico parecendo uma torre de isolamento. Naquela noite, no hotelzinho em Colares, João chorou pela primeira vez nos braços de Miguel. Eu tenho medo de te perder também. Miguel o abraçou forte. Então lute por nós. Como eu luto. Enquanto isso, Maria confrontava seu próprio inferno. Rui, possessivo, começou a ligar incessantemente, prometendo mudança, mas suas palavras cheiravam a controle. Volte, ou conte para todo mundo sobre seus hobbies estranhos. Ela gravou as ameaças, consultando uma advogada amiga de Miguel, uma mulher lésbica chamada Ana, que trabalhava na Ilga Portugal. Isso é abuso emocional, disse Ana, em um café no Príncipe Real, você tem direitos. Inspirada, Maria começou a expor suas pinturas em uma pequena galeria local, obras que falavam de mulheres presas em gaiolas douradas. A exposição, chamada Véus Rasgados, atraiu olhares curiosos e alguns aplausos tímidos,
mas também sussurros maliciosos. Um crítico no público escreveu: uma voz feminina emergente, mas ousada demais para os padrões lusos. João e Miguel foram à inauguração, orgulhosos, mas o pai apareceu inesperado, no fundo da sala, o rosto uma máscara de dor. Filha, murmurou António ao puxá-la para um canto. Isso é rebeldia ou loucura? Maria, com lágrimas nos olhos, respondeu: é vida, pai. Como João viva dele. O velho pescador olhou para o filho do outro lado da sala, conversando animado com Miguel sobre as cores vibrantes de uma tela. Pela primeira vez, viu não fraqueza, mas uma luz que ele próprio perdera no mar de obrigações. Mas o orgulho travava. Dias depois, uma carta chegou ao apartamento: volte para casa, ou perco vocês dois. Era o ultimato. João, devastado, procurou refúgio no trabalho. Um projeto grande surgiu: restaurar uma casa senhorial no Lumiar, para um cliente progressista que apoiava causas LGBTQ+. Miguel o ajudou com ideias literárias, inspirando murais de poemas sobre aceitação. Mas a pressão crescia. Amigos da família cortaram contato, e um boato circulou no bairro: os Oliveiras têm um filho invertido. Uma noite, voltando de um jantar romântico no Time Out Market, João e Miguel foram confrontados por um grupo de jovens bêbados no Rossio. Olha os maricas, gritou um, jogando uma lata. Miguel se interpôs, mas João sentiu o pânico subir, não por si, mas pelo medo de machucar o homem que amava. Eles fugiram para um beco, ofegantes, e ali, sob a luz fraca de um poste, João confessou: eu não aguento mais me esconder, mas também não aguento o ódio. Miguel o beijou, feroz. Então grita alto. Somos mais fortes juntos. O ultimato do pai pairava como uma nuvem sobre a Alfama, mas em vez de recuar, João e Maria decidiram contra-atacar com uma ousadia que Lisboa raramente via. Inspirados por Ana, a advogada, eles organizaram um evento conjunto, uma leitura de poemas e pinturas no Mirador de Senhora do Monte, com o tema Amores Sem Correntes. Miguel cuidou da programação literária, convidando escritores que era da cena lisboeta, enquanto Maria expunha novas telas, uma delas, um retrato duplo de João e Miguel, mãos unidas contra um fundo de ondas revoltas. É nosso manifesto, disse ela, os olhos brilhando. João, nervoso, esboçou o cartaz, silhuetas contra o Tejo, com a frase fraqueza é o silêncio. O evento, marcado para um sábado à tarde, atraiu uma multidão mista, aliados da comunidade GLBT, curiosos do bairro e, secretamente, espiões da família estendida. Na véspera, o conflito interno de João atingiu o ápice. Sozinho no estúdio, ele folheava álbuns antigos, fotos de infância com Maria na praia de Carcavelos, o pai ensinando-os a nadar, a mãe, falecida há 10 anos de um câncer silencioso, sorrindo com orgulho. Lágrimas caíram no papel, porque o amor tem que doer tanto, murmurou ele. Miguel encontrou-o assim, e em vez de palavras, ofereceu um abraço que durou minutos. Porque o que vale a pena sempre custa, respondeu, citando Camões. Eles fizeram amor devagar, não com paixão carnal, mas com a ternura de almas se entrelaçando, prometendo que nada os separaria, nem família, nem sociedade. O dia do evento amanheceu ensolarado, o ar cheio de eucalipto e expectativa. Centenas subiram a colina, bandeiras arco-íris tremulando ao vento. Maria leu um poema seu, voz trêmula mas firme: eu fui noiva de um estranho, mas casei com minha alma. Aplausos ecoaram, e então veio a vez de João. Ele subiu ao improviso palco de madeira, o microfone pesado na mão. Meu pai me ensinou que fraqueza é afundar no mar. Mas eu aprendi que fraqueza é negar quem se é. Ele olhou para Miguel na primeira fila, os olhos verdes ancorando: ser gay não é fraqueza. É nadar contra a corrente, por amor. A multidão rugiu, mas no meio do aplauso, uma figura solitária surgiu, António, de braços cruzados, o rosto uma batalha de emoções. Após as leituras, enquanto o sol se punha tingindo o céu de laranja, o pai aproximou-se. Você falou bonito, filho. As palavras saíram engasgadas, como peixe preso na rede. Maria, ao lado, tocou o braço dele: pai, venha conhecer Miguel. Ele é família agora. Relutante, António estendeu a mão ao genro improvável. Ouvi que você ensina livros. O que pessoa diria sobre isso? Miguel sorriu. Que amar é a grande aventura da alma. Por um momento, o gelo rachou. Mas o telefone de Rui tocou, ele descobrira o evento e jurava vingança: vou expor tudo no jornal. Vocês vão se arrepender. A ameaça de Rui transformou o triunfo em tensão. Naquela noite, em um bar de fado no Bairro Alto, João e Miguel discutiram pela primeira vez de verdade. Devíamos processá-lo, insistiu Miguel, o vinho tinto corando suas bochechas. João balançou a cabeça.
Não quer mais ódio. Quer curar. Mas o medo o consumia, e se Rui destruísse a reputação de Maria, impedindo sua arte? E se o pai recuasse de novo? Horas depois, deitados na cama estreita, Miguel virou-se para ele. Lembra de Sintra? Eu disse para lutar. Agora é a hora. João assentiu, mas no peito, uma dúvida crescia, uma semente de insegurança plantada pelo passado. Dias se passaram em calmaria falsa. O estúdio de João ganhou um novo cliente graças ao evento, um casal gay querendo uma casa em Cascais, mas as noites eram assombradas por pesadelos, o pai afogando-se no Tejo, Maria presa em um véu eterno. Miguel, sentindo a distância, propôs uma viagem curta a Évora, para respirar o Alentejo e lembrar das raízes. Lá, entre vinhedos infinitos e ruínas romanas, eles redescobriram o ritmo. Caminhando pelo templo de Diana, Miguel parou. Eu te amo, João. Não como um professor ama um aluno, mas como um homem ama o outro, inteiro, sem reservas. As palavras foram um bálsamo, e João retribuiu com um beijo que selava promessas. Mas ao voltarem, a bomba explodiu, um artigo anónimo no Observador, assinado por um familiar traído, acusando Maria de adultério e João de propaganda invertida. Rui era o culpado, claro. A família estendida se voltou contra eles. Tias telefonaram chorando, tios cortaram laços comerciais. António, pressionado, mandou uma mensagem curta: estou decepcionado. Pensem no nome. Maria, devastada, trancou-se no quarto, recusando comida. João, com o coração partido, confrontou Rui em um café neutro no cais do Sodré. Porquê? Ela te deu uma chance. Rui riu amargo. Porque você envenenou ela com suas ideias. Homens como você destroem famílias. A discussão escalou, atraindo olhares, e João saiu tremendo, sentindo o peso da fraqueza que jurara superar. Miguel o encontrou no Tejo, sentado na margem, pedras pulando na água. Não lute sozinho, disse, sentando-se ao lado. Mas João, exausto, explodiu. E se eu for mesmo a fraqueza? Se por minha causa, todos perdem. Miguel se levantou, magoado. Se você acredita nisso, então talvez eu esteja errado sobre nós. Ele partiu, deixando João com o eco das ondas, o primeiro abismo real em seu amor. O abismo entre João e Miguel se alargava como as fissuras nos azulejos do convento do Carmo, ruínas que testemunhavam terremotos do passado. Dias viraram uma semana de silêncio radioativo, mensagens não respondidas, olhares desviados em encontros casuais com amigos em comum. João mergulhava no trabalho, rabiscando projetos de pontes que nunca cruzavam abismos emocionais, enquanto Maria, recuperando-se do escândalo, pintava furiosamente uma série chamada Sombras Familiares, silhuetas escuras contra luzes românticas. Você precisa falar com ele, insistia ela, mas João balançava a cabeça, o orgulho ferido como uma ferida aberta. Ele me viu como fraqueza. Como o pai. No fundo, porém, era o medo de perder que o paralisava, medo de que o amor, tão recém-conquistado, fosse tão frágil quanto o casamento da irmã. Enquanto isso, António vivia seu próprio inferno particular. No cais de Lisboa, entre caixas de sardinhas e redes remendadas, os pescadores cochichavam: o velho Oliveira tem um filho marica. Que vergonha! Ele bebia mais do que o habitual no tasco do bairro, revivendo memórias da esposa, que, em seu leito de morte, sussurrara: AMEs como são, António. O mar não julga. Uma noite, impulsionado pelo vinho e pela culpa, ele foi ao apartamento de João. Bateu à porta às 11, o chapéu na mão. Filho. Eu li o artigo. Foi Rui. João, surpreendido, deixou entrar. O pai sentou-se na cadeira gasta, olhando as paredes com esboços de Maria. Eu errei. Chamei de fraqueza o que é força. Sua mãe. Ela sabia de você. Dizia que o coração não mente. Lágrimas escorreram pelo rosto envelhecido. João, emocionado, ajoelhou-se. Então por quê, pai? Por que o silêncio? Medo, rapaz. Medo de perder o que resta. Eles choraram juntos, um abraço que curava anos de silêncios. Miguel. Ele é bom para você? Perguntou António, tímido. João sorriu pela primeira vez em dias. O melhor. A reconciliação com o pai deu a João um impulso para reparar o que se quebrara com Miguel. Ele planejou uma surpresa, uma noite no oceanário de Lisboa, onde os tubarões nadavam em tanques iluminados, simbolizando perigos superados. Mandou uma mensagem simples: encontre-me onde os peixes não julgam. 20 horas. Miguel chegou pontual, os olhos cansados mas esperançosos, vestindo a jaqueta de linho da primeira noite.
Sob as luzes azuis do aquário, João confessou: eu fui covarde. Deixei o medo falar por mim. Mas você não é fraqueza, você é minha âncora. Miguel, voz embargada, respondeu, e eu fui duro demais. Amo você, mas amor exige paciência. Eles se beijaram ali, entre cardumes prateados, o mundo subaquático um espelho de suas emoções profundas. Mas o destino, caprichoso como o fado, reservava uma reviravolta cruel. Rui, não satisfeito com o artigo, escalou o conflito, processou Maria por abandono conjugal, alegando danos morais e exigindo metade de uma herança fictícia. A notícia explodiu na imprensa local, com manchetes sensacionalistas no Diário de Notícias: escândalo familiar, noiva rebelde e irmão gay abalam tradições lisboetas. A Galeria de Maria cancelou uma exposição, e o estúdio de João perdeu o cliente de Cascais. Pior, anónimos enviaram cartas de ódio ao apartamento, com versos bíblicos torcidos. Maria, antes resiliente, desabou: eu causei isso tudo. João abraçou. Não, nós causamos, uma família que escolhe amor. António, redimido, interveio. Ele confrontou Rui no escritório de advocacia, o velho pescador contra o jovem comerciante. Você casa com minha filha por negócios, mas a trata como mercadoria. Saia da minha família, ou eu conto seus segredos sujos para os fornecedores. Rui, acuado, recuou o processo, mas não sem uma última cartada, espalhou rumores de que Miguel era um predador, baseado em uma mentira distorcida de um ex-aluno. A calúnia atingiu Miguel como um soco. Ele, que dedicara a vida à educação, viu alunos cochicharem nas aulas. Eu não aguento mais ser o vilão, confessou a João, em uma caminhada noturna pelo aqueduto das Águas Livres. Talvez devêssemos pausar. João sentiu o pânico subir. Não fuja agora. Lute comigo. A crise testou os laços de amizade também. Ana, a advogada, reuniu um grupo de apoio na Associação LGBTQ+, do Chiado, onde sobreviventes de preconceito compartilhavam histórias. Ali, João ouviu um homem mais velho contar como perder a família nos anos 80, durante a AIDS, mas reconstruíram uma família escolhida. Inspirado, João escreveu uma carta aberta para o público: ser gay em Portugal não é fraqueza, é herança de exploradores que cruzaram oceanos por liberdade. Publicada no dia seguinte, a carta viralizou, atraindo solidariedade de celebridades como a fadista Carminho e ativistas. Mas o custo foi alto. Miguel pediu uma folga, viajando para Porto para pensar. Maria, vendo o irmão sofrer, teve sua própria epifania. Ela visitou Rui uma última vez, não para reconciliar, mas para fechar o ciclo. Você nunca me amou. Foi o arranjo que te cegou. Rui, surpreendentemente, confessou: eu tenho medo também. Meu pai me obriga a ser homem de família. Um vislumbre de humanidade, mas tarde demais. Maria saiu livre, pronta para uma vida própria, talvez uma viagem à Madeira para pintar vulcões. João, sozinho pela primeira vez em meses, subiu ao castelo de São Jorge, olhando a cidade que tanto amava e temia. Se ele for embora, como eu nado sozinho, pensou. Mas no horizonte, o sol nascente prometia recomeços. A ausência de Miguel era um vazio que ecoava pelas ruas de Lisboa como um fado sem guitarra, melancólico, insistente. João preenchia os dias com rotinas forçadas, cafés solitários no Chiado, esboços febris no estúdio, visitas a Maria que agora morava em um loft compartilhado com artistas no Intendente. Ela florescia, vendendo pinturas para turistas alemães e holandeses que admiravam sua autenticidade portuguesa, mas via o sofrimento do irmão. Ele vai voltar, dizia ela, servindo chá de hortelã. Amor verdadeiro é como o vinho do Douro, melhora com tempo. João assentia, mas à noite, o apartamento parecia uma concha vazia, as paredes e quando memórias de risos compartilhados. António, em sua redenção gradual, tornou-se um aliado improvável. Ele convidou João para pescar no Tejo, como nos velhos tempos, mas agora as conversas fluíam sobre corações, não só sobre peixes. Sua mãe amava os versos de Flor Bela Espanca, contou o pai uma manhã, enquanto lançavam as linhas. Eu sou aquela que vai no vento. Ela diria que você deve voar. João, tocado, perguntou sobre a própria juventude do pai. Eu amei uma vez, antes de sua mãe. Um marinheiro em Angola. Mas o mundo não permitia. A confissão foi um raio. O pai, com suas mãos calejadas, carregava segredos semelhantes. Então por que me julgar? Perguntou João. António baixou os olhos. Porque o medo passa de pai para filho. Mas eu quebro a corrente agora. Eles abraçaram-se na margem lamacenta, selando uma paz frágil mas real. Enquanto isso, em Porto, Miguel lidava com seus demonios. Hospedado na casa da irmã, uma enfermeira progressista,
ele caminhava pela ribeira, o Douro refletindo luzes como lágrimas. As aulas na Nova de Lisboa foram suspensas temporariamente por razões pessoais, e os rumores o perseguiam como sombras. Um e-mail de um ex-colega o atingiu: "Você corrompe mentes jovens." Mas em uma livraria na Rua das Flores, folheando o livro do Desassossego, ele encontrou uma passagem sublinhada: "Ter uma alma é ter chegado a uma certa altura de solidão." Pensou em João, no jeito como ele ria das piadas ruins, no traço preciso de seus desenhos, na vulnerabilidade que o tornava forte. "Eu fugi de novo", admitiu para a irmã à noite, vinho tinto na mão. "Como no passado." Ela sorriu. "Então volte." Amor não é um poema, é uma jornada. A reviravolta veio de onde menos se esperava: Maria. Gravemente determinada, ela contatou Rui através de Ana, propondo uma mediação pública. Mas Rui, em um ato de redenção própria, ligou para Miguel diretamente. "Eu menti sobre você. Foi raiva cega. Diga a João que sinto muito, por tudo." As palavras, sinceras pela primeira vez, abalaram Miguel. Ele viu o reflexo de suas próprias fraquezas no homem que outrora odiara. Naquela noite, comprou uma passagem de trem para Lisboa, o coração acelerado como o alfa pendular. João, alheio, preparava-se para uma apresentação no estúdio, um projeto colaborativo com artistas que era para um centro comunitário no Martim Muniz. A modelo era inspirada em sua jornada, paredes de vidro transparente, simbolizando visibilidade sem medo. Durante a reunião, seu telefone vibrou, uma mensagem de Miguel. "Estou no Rossio. Podemos falar." O mundo parou. Ele correu pelas ruas, o coração martelando, passando pelo Teatro Nacional que testemunhara tantas paixões lusas. No Rossio, sob a estátua de Dom Pedro IV, Miguel esperava, um buquê de jasmins na mão, as mesmas flores do casamento. "Eu errei ao ir embora", disse ele, voz rouca. "Você não é fraqueza, João. Você é a minha força." As lágrimas vieram, e o abraço foi um redemoinho de alívio, promessas e beijos salgados pelo mar invisível. Mas a verdadeira surpresa aguardava em casa. Ao chegarem ao apartamento, encontraram Maria e António à espera, uma mesa posta com bacalhau e vinhos. "Surpresa", disse o pai, levantando-se. "Eu convidei Rui também. Não para perdoar, mas para entender." Rui estava lá, constrangido, mas olhos claros. "Eu fui o vilão. Meu casamento foi prisão para mim também. Desejo felicidade a todos." A conversa fluiu estranha no início, mas evoluiu para confissões. Rui admitiu pressões paternas, António compartilhou sua história africana, Maria falou de sonhos adiados. Miguel leu um trecho de Pessoa: "Tudo o que somos é um modo de ser." Pela primeira vez, a família Oliveira, expandida, diversa, sentou-se unida, não por obrigação, mas por escolha. A noite terminou com risos, o fado tocando baixinho de um toca-discos antigo. João olhou para Miguel, os olhos verdes brilhando à luz de velas. "Nós sobrevivemos", sussurrou. "E vamos além." O centro comunitário no Martim Muniz nasceu como um farol em meio ao mosaico multicultural de Lisboa, paredes de vidro que deixavam a alma à vista, salas com azulejos pintados por Maria retratando amores entrelaçados, e um auditório onde Miguel daria palestras sobre literatura queer. A inauguração, meses após a reconciliação, foi um triunfo, políticos locais cortando fitas, ativistas da ILGA aplaudindo, e a imprensa transformando Escândalo Oliveira em a história de superação que Portugal precisava. João, no centro do palco, discursou: "Este lugar não é só tijolos e sonhos. É prova de que ser GLBT não é fraqueza, é a espinha dorsal de uma nação que outrora navegou oceanos por liberdade." A multidão ovacionou, e no fundo, António enxugava uma lágrima discreta, orgulhoso do filho que ensinara a nadar contra marés. Mas o verdadeiro Ceaotral veio sutil, como uma maré alta inesperada. Rui, redimido, anunciou seu divórcio e a abertura de uma galeria própria, convidando Maria como curadora. "Você me mostrou o que é amor real", disse ele em uma carta. Ela aceitou, transformando dor em arte compartilhada. Miguel, de volta às aulas, publicou um livro de ensaios, Amores Desassossegados, dedicado a João, ao homem que me ancorou no caos. As vendas foram modestas, mas as críticas elogiavam sua profundidade emocional, e quando nas bibliotecas de Coimbra e Faro. João e Miguel, agora noivos em um compromisso quieto, anéis simples de prata com gravuras de ondas, planejavam um futuro, uma casa em Oeiras, perto do mar, com um estúdio para João e uma biblioteca para Miguel. Mas nem tudo era serenidade. Um último conflito surgiu quando um tio distante, avô de sobrinhos impressionáveis, boicotou um Natal familiar, chamando-os de aberração. António, firme, respondeu: "Então fique fora. Minha família é esta aqui."
O Natal, no apartamento ampliado, foi mágico. Maria cantando fado natalino, Rui trazendo vinhos alentejanos como amigo, não ex-marido. Risos encheram o ar, e João, abraçando Miguel sob o pinheiro enfeitado com estrelas de papel, sentiu o círculo se fechar. Anos passaram, mas a essência permaneceu. Em 2030, com Portugal celebrando o 25º aniversário da Lei do Casamento Igualitário, João e Miguel casaram-se no mesmo mirador de Senhora do Monte onde tudo começara. Maria foi a madrinha, pintando o buquê vivo de flores, António, o padrinho, chorando abertamente ao ver os filhos, biológico e escolhido, trocarem votos. No amor, não há fraqueza, disse o padre, um aliado que era. A festa, ao pôr do sol, teve fado e poemas, o Tejo testemunhando promessas eternas. Maria encontrou seu par em uma artista espanhola, visitante de Madrid, e juntas abriram uma galeria transfronteiriça. Rui, solteiro e em paz, viajou o mundo, colecionando histórias para contar. António, aposentado, escrevia Memórias no Cais, um livro inacabado sobre segredos do mar. João, olhando para trás, soube, o casamento arranjado da irmã não fora o fim, mas o catalisador. Ele mostrara, a si, à família, ao mundo, que ser gay era força pura, um amor que navegava tempestades e chegava a portos seguros. E em cada nascer do sol sobre Lisboa, ele sussurrava para Miguel, obrigado por sermos inteiros.